Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero e pelo Facebook do blog do Antero. Indiscutivelmente, o assunto mais relevante do final de semana foi a decisão do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, de retirar os inquéritos da Grampolândia do desembargador Orlando Perry. Ele requisitou todos os inquéritos lá para Brasília, a fim de que e determinou também sigilo sobre os mesmos. O ministro Mauro Campbell fundamentou a sua decisão no artigo 78 do Código de Processo Penal, dizendo que em casos de conexão, porque há denúncias também que envolvem o governador do estado, e como o governador Pedro Taques tem foro por prerrogativa de função lá no STJ, ele requisitou todos os processos lá para o STJ. Fica assim com um cheirinho de pizza, não fica não? Parece que estão preparando para assar a pizza, ainda mais que o jornal Gazeta traz na coluna à parte uma manifestação do Cabo Gerson, que teria mandado um recado para o Coronel Lesco na prisão. Olha, fique tranquilo, nós vamos sair daqui, dar muitas risadas ainda e tomar muito chopp. Quer dizer, esses bandidos da Grampolândia, eles continuam realmente bastante atrevidos e bastante confiantes de que o poderoso esquema da Grampolândia será poderoso também dentro do Poder Judiciário. Primeiro, explicando o seguinte: o ministro Mauro Campbell podia fazer isso? Podia, porque na conexão realmente a autoridade maior puxa as outras autoridades para aquele foro por prerrogativa de função. Esse é um ponto. Segundo ponto, não é assim que tem agido o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal conhece os fatos e descentraliza os fatos e trata lá no Supremo apenas das autoridades que têm foro lá. O honesto, se esse ministro for honesto, o correto é ele devolver o inquérito para o doutor Perry, para fazer a apuração com relação a todos os outros envolvidos, exceto, claro, o governador Pedro Taques, que, diga-se de passagem, nunca esteve sendo investigado em Mato Grosso. Terceiro ponto, fica muito claro o seguinte, que é muito bonito fazer discurso contra foro por prerrogativa de função. Quase todos os políticos em campanhas eleitorais, na disputa dos mais variados cargos, falam: eu sou contra o foro por prerrogativa de função. Mas na primeira oportunidade que eles têm, eles avocam o foro para se livrar realmente de algumas investigações. Essa situação toda envolvendo o ministro Mauro Campbell mostra que só tem um caminho no Brasil. É o caminho que disse o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal: é acabar com o foro por prerrogativa de função. É privilégio demais. Quem é mais graúdo tem que se cuidar para não errar. Se errar, vai ser julgado pelos juízes de primeiro grau. Depois ele tem a possibilidade de recorrer ao segundo grau. Não tem porquê essa manutenção do foro por prerrogativa de função. Isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Isso é para privilegiar os encarcelados. Tanto é que as pessoas, ao invés de chamar foro por prerrogativa de função, chamam de foro privilegiado. É para privilegiar os que estão acima, os que estão lá na casta. E para terminar esse comentário, só uma informação que eu considero assim extremamente relevante. Quem é Mauro Campbell? Mauro Campbell é do Ministério Público, portanto ele já foi colega do Pedro Taques. A origem dele, antes de ele ser ministro do STJ, ele foi procurador, foi membro do Ministério Público lá do estado do Amazonas, onde teve até uma tentativa de assassinato contra ele lá no Amazonas. Prosseguindo, quem é Mauro Campbell? Mauro Campbell é um dos 3 ministros do STJ citado naquelas gravações da JBS,
como tendo cobrado dinheiro de propina, de 500 mil a 1 milhão, para receber dinheiro de propina para poder dar esta ou aquela sentença. Também é preciso que se diga que os advogados da JBS que estiveram com ele tratando disso, a decisão dele naquele processo foi contra a JBS. Embora há essa suspeita e ele continue sendo investigado por isso. É o Mauro Campbell, Napoleão Maia e tem um outro ministro aí do Superior Tribunal de Justiça. Terceiro, é verdade que foi Pedro Taques quem pediu? É verdade. Pedro Taques que pediu, através do seu advogado, para que o processo todo subisse para Brasília. E é bom para Pedro Taques o processo subir para Brasília? É bom, porque do jeito que está avançado aqui em Mato Grosso, né, pode correr o risco de mais secretários serem presos ainda. Então, essas perguntas são facílimas de serem respondidas. E resta saber agora até quando Mauro Campbell vai ficar com esses processos. Necessitando reafirmar que, se ele for honesto, ele devolve rapidinho para Mato Grosso. E um outro fato, a Procuradoria-Geral da República também manifestou que queria que o processo subisse. Por que será que os procuradores federais não querem compartilhar para Mato Grosso o que é daqui? É porque tem membro do Ministério Público envolvido? É para proteger os membros do Ministério Público? Ou é porque acham que aqui o Ministério Público não será honrado o suficiente para buscar a verdadeira apuração dos fatos? O que estaria motivando o Ministério Público, já que em todos os processos lá do juiz Sérgio Moro, eles mandam devolver para o Moro? Por fim, é preciso que se diga, o fato de tirar a Grampolândia Pantaneira de Orlando Perry seria o mesmo, guardadas as devidas proporções, claro, que retirar a Lava Jato do Moro. É preciso deixar que sejam punidos aqueles que grampearam a sociedade. O Mato Grosso quer respostas urgentes do ministro Mauro Campbell, já que ele requisitou todos os processos para Brasília, que ele seja, como diz na sentença, célere o suficiente para não impedir que a verdade venha à tona. É isso.